Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, 29 de junho de 2022. Sejam todos bem-vindos. E mal e mal terminou a cúpula do G7 na Alemanha, começa hoje a cúpula da OTAN na Espanha. Não em Portugal, na Espanha. Muita gente confunde Portugal e Espanha, não é mesmo? Pois é. A cúpula da OTAN começa hoje na Espanha e a expectativa é que a OTAN parta para cima da Rússia. Pelo menos coloque-se numa posição um pouco mais agressiva em relação ao país que é culpado de ter invadido a Ucrânia. A OTAN já deu mostras no começo da semana de que sim, partirá para uma ofensiva. Aumentará o número de tropas especiais de 40 mil para mais de 300 mil, segundo Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN. Ele não especificou o número, mas disse que aumentará para mais de 300 mil soldados especiais em defesa da OTAN nos países membros. Também considera-se hoje a possibilidade de aceitar a Finlândia como membro, Finlândia e Suécia, o que, evidentemente, levaria ainda mais preocupação sobre um possível conflito entre Rússia e OTAN diretamente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou o discurso de Jens Stoltenberg, dizendo que os Estados Unidos também aumentará a sua presença militar na OTAN. Não só com tropas, mas com destroyers. Ou melhor, ele disse hoje cedo que os Estados Unidos aumentarão significativamente a sua força em terra, ar e mar na Europa. Ele anunciou, segundo a Associated Press, que a presença dos Estados Unidos será reforçada na Espanha com 2 novos destroyers na base de Rota, que inclui Polônia, Romênia, Estados Bálticos, Reino Unido, Alemanha e Itália. Ele sublinhou também o compromisso do seu governo com a defesa de segurança europeia e optou em proteger cada centímetro da OTAN, segundo suas palavras, no início da cúpula hoje. Ele explicou também que o início de uma reunião bilateral com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, é reforçar esta aliança, que agora é mais necessária do que nunca e estará pronta para enfrentar quaisquer ameaças que possam surgir. Ora, quaisquer ameaças que possam surgir é, evidentemente, uma ameaça russa, em relação, por exemplo, à Lituânia. Com a incorporação da Suécia e da Finlândia, o bloco, segundo Biden, ficará mais forte e seguro. Biden aplaudiu a unidade dos países aliados antes de uma cúpula na qual 30 Estados-membros vão acordar um novo quadro estratégico e uma reforma de segurança coletiva. Biden prometeu também que os Estados Unidos continuarão a ajustar, palavras dele, seu envolvimento militar na Europa com base nas necessidades, dentro das quais incluiu a expansão dos destroyers americanos implantados na base naval de Rota de 4 para 6. Então está aí. Nenhuma possibilidade de negociação diplomática nesse momento. A perspectiva do resultado desta cúpula da OTAN é que o mundo ficará muito mais próximo de uma terceira guerra mundial do que uma negociação, do que uma paz negociada em mesa. Bem, em relação a esta ofensiva, muitas críticas, claro, choveram em relação aos Estados Unidos. Por exemplo, ativistas de várias organizações não governamentais criticaram ontem, terça-feira, a medida proposta por líderes do G7 de destinar apenas 4,5 bilhões de dólares adicionais para combater a fome e a desnutrição em todo o mundo, por considerarem que esse valor não é suficiente para ajudar as pessoas que se encontram em situação de fome. Isso adiciona um total de mais de 14 bilhões
segundo o G7, ao compromisso conjunto com a segurança alimentar global deste ano. Porém, para essas ONGs, ou para esses grupos não governamentais, preocupados com a crise alimentar, 14 bilhões não é nada, já que só para este ano o grupo G7 deveria investir 27 bilhões somente este ano. É bom lembrar que os Estados Unidos aprovaram recentemente o envio de 40 bilhões. Esse total aí, 80%, é para armas para a Ucrânia. Então, o grupo G7, que se reuniu na Alemanha, discutiu questões periféricas, deixou de lado a fome e mandou um trocado, por assim dizer, para resolver o problema que se anuncia. O G7 se preocupou mais com a agenda verde e o problema da interrupção da gravidez do que com o que realmente pode assolar o mundo, começando pela Europa: escassez fatal de alimentos. Em relação a esta presença mais forte da OTAN na Europa, outra voz que vai nessa direção é a do primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, que declarou hoje que o conflito entre Rússia e Ucrânia só pode ser vencido no campo de batalha, enfatizando que a OTAN deve continuar apoiando Kiev. Ele disse, abre aspas, deixemos bem claro que essa guerra só pode ser vencida no campo de batalha e devemos continuar apoiando o presidente Zelensky e o povo da Ucrânia tanto quanto possível, para que eles possam vencer esse conflito, disse De Croo. Anteriormente, no preâmbulo da cúpula da OTAN, que se abre esta quarta-feira em Madrid, o primeiro-ministro afirmou que as sanções contra a Rússia atingem a população europeia e sublinhou que a melhor forma de acabar com a atual crise é ajudar a Ucrânia a vencer a guerra militarmente. Ou seja, ele anuncia aqui qual será o pensamento da OTAN daqui para frente. Chega de sanções, não vamos colocar as nossas fichas nas sanções econômicas, porque isso nos prejudica. Não é mesmo? Perceberam isso? Vamos então aumentar o poderio da Ucrânia para vencer a guerra. Bem, a questão daqui a pouco é saber como, porque os soldados que ainda restam da Ucrânia não têm familiaridade com os equipamentos modernos que estão sendo enviados a toque de caixa. Daqui a pouco faltará militar para defender a Ucrânia. E aí? Bem, aí justifica-se então, ou entende-se, compreende-se melhor, porque Jens Stoltenberg está falando em 300 mil homens de elite capazes, claro, de operar os mais modernos equipamentos de guerra. A perspectiva, portanto, repito, é de guerra sim. A OTAN está apostando na guerra e não numa paz negociada. Muito bem, em relação à guerra, críticas por aqui. O presidente Bolsonaro anunciou essa semana que conversou com Vladimir Putin para importar óleo diesel barato ou mais barato. E claro, não faltaram vozes para criticar a decisão do presidente. E isso, segundo essas vozes, fortaleceria o malvadão que invadiu a Ucrânia, Vladimir Putin, ou seja, financiaria a guerra de Putin de algum modo. Bem, essas mesmas vozes também criticariam Bolsonaro se ele nada fizesse para ter combustível barato no momento de crise. Mas o argumento, aquele que realmente deve ser contestado, é que a Rússia é malvada por ter invadido a Ucrânia. Só que nesse caso, a Rússia não fez nada mais, nada menos do que os Estados Unidos em relação à política internacional. Os Estados Unidos, durante o século XX e também o século XXI, invadiram e destruíram vidas em quase todos os continentes. Vou lembrar algumas para combater a narrativa da esquerda.
A Guerra do Afeganistão em 2001 foi uma invasão americana a um país que não tinha nada a ver com o peixe, ou seja, com o 11 de setembro. Foi uma farsa, mas durou 20 anos e custou a vida de milhares e milhares de pessoas. Em 2001, para lembrar, os Estados Unidos iniciaram uma guerra desastrosa que durou 20 anos. A desculpa para o confronto no Afeganistão. A desculpa para o confronto foram os atentados de 11 de setembro. Se os Estados Unidos conseguiram fazer toda uma manobra para criar a ideia na mídia de que os culpados por aquele fato estavam relacionados com o regime político afegão da época, o Talibã, não comprovou-se efetivamente na prática. São de conhecimento geral as relações íntimas entre o governo dos Estados Unidos e a monarquia saudita, esta sim muito suspeita do 11/9, lembram? Pois é. Assim como os negócios da família Bush com a família de Bin Laden. Vamos lembrar outra invasão? A Guerra do Iraque em 2003. Se a Guerra do Afeganistão foi uma grande farsa, a Guerra do Iraque foi ainda mais escarada. Sem qualquer comprovação lógica ou racional, os Estados Unidos realizaram uma conexão infundada entre o Iraque e Saddam Hussein com a Al-Qaeda. Também falava-se naquele momento que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Depois, na segunda invasão, reforçou-se ainda mais a retórica. Sem provas, os Estados Unidos acusaram o Iraque de possuir armas de destruição em massa, armas químicas e produção de antraz. A consequência disso foi a destruição de um conjunto de patrimônios históricos e culturais de importância singular para a humanidade, sumério, babilônico e mesopotâmico. O fim de um dos estados que representava um dos melhores níveis de indicadores sociais, estabilidade política e justiça social de todo o Oriente Médio e a criação de condições para o surgimento de mais uma organização fundamentalista, o ISIS, quem não lembra, né? O Estado Islâmico. Vamos lembrar mais uma? Guerra na Síria. A guerra na Síria foi consequência de revoluções coloridas patrocinadas pelos Estados Unidos e pela CIA, que ficaram conhecidas como Primavera Árabe. Washington quis derrubar o governo sírio de Bashar al-Assad a todo custo e, para isso, financiou quintas colunas, grupos dissidentes e fundamentalistas islâmicos via ISIS, Estado Islâmico. Vamos lembrar mais uma participação dos Estados Unidos na desgraceira dos povos? A Guerra no Sudão. A Guerra no Sudão iniciou-se por razões internas e levou à separação do país em dois, Sudão do Norte e Sudão do Sul. Os Estados Unidos, indiretamente nesse conflito, entraram indiretamente nesse conflito, sob a acusação de que o Sudão do Norte estava atrelado ao fundamentalismo islâmico. O governo de Barack Obama impôs sanções econômicas ao Sudão, que já era pobre de dar dó, e ainda manteve a classificação do país como patrocinador do terrorismo internacional. Estima-se que 400 mil pessoas, ou perto disso, morreram por conta desses conflitos no Sudão. Vamos lembrar mais uma? Vamos! Guerra na Líbia, 2014. Em meio à Primavera Árabe, o imperialismo americano e a OTAN contribuíram para a queda de um conjunto de governos em países árabes. A grande gerente dessas ações foi a então secretária de Estado democrata Hillary Clinton, também conhecida como a bruxa entre os íntimos. Diante da resistência do povo líbio e do apoio ao presidente Muammar al-Gaddafi, a OTAN e os Estados Unidos decidiram bombardear indiscriminadamente o país, fazendo milhares de vítimas civis. A Líbia foi totalmente destruída e o corpo de Gaddafi foi arrastado em praça pública. Antes dessa guerra, a Líbia era o país com o melhor IDH de toda a África,
com indicadores sociais de dar inveja a países ricos. Vamos lembrar de só mais uma? Vamos! A guerra no Iêmen, 2014. A guerra do Iêmen também foi consequência da inteligência dos Estados Unidos e da CIA nas revoluções coloridas. Os Estados Unidos, nesse caso, terceirizaram a guerra à sua aliança com a Arábia Saudita. As forças sauditas, muito superiores às iemenitas, contaram com armas fornecidas pelos Estados Unidos. Até por meio de vídeos aqui no YouTube é possível ver o uso de bombas táticas sauditas no Iêmen, etc. e tal. Claro, eu poderia também falar do Vietnã, entre outras, mas só nessas lembranças de invasão e patrocínio de guerra, o saldo de mortes é de 3 milhões, segundo as principais estatísticas de guerra pelo mundo. Sim, as invasões americanas deixaram um saldo de 3 milhões de mortes aqui agora no século XXI. Só no século XXI. E o presidente Bolsonaro já está sendo acusado pela esquerda de patrocinar o malvadão que invadiu a Ucrânia. É claro que o contexto da Ucrânia é totalmente diferente. A Ucrânia, a parte reivindicada da Ucrânia, já tinha votado em plebiscito que queria se desligar de Kiev e aderir a uma política de boa vizinhança com a Rússia, todo mundo sabe. É preciso lembrar também que em 2014, o presidente ucraniano, Viktor Yanushchenko, que era aliado de Vladimir Putin, foi apeado do poder, sem nenhuma justificativa, para que posteriormente Zelensky, ligado à Europa, à União Europeia, à OTAN, à Agenda 2030, tomasse poder no país e implantasse naquele país toda a Agenda 2030, visando a penetração dessa cultura ocidental dentro da Rússia, entre outras tantas coisas. A Rússia vinha alertando desde 2012 que mais cedo ou mais tarde invadiria a parte que lhe correspondia dentro da Ucrânia para combater não só esta Agenda 2030 da ONU, mas também os neonazis que lá estavam atacando o povo russo. Nunca foi levado a sério, até que finalmente, em 24 de fevereiro deste ano, acabou cumprindo a sua promessa. São fatores bastante diferentes e distintos, mas não importa. Os Estados Unidos, que invadem a rodo os países que querem, estão de boa, e o malvadão é Putin. Só que por conta disso, os Estados Unidos estão impondo uma derrocada a todo o Ocidente. E está certíssimo o presidente Bolsonaro, que viu que desta crise surgiu um novo e, quem sabe, poderoso grupo, pelo menos em perspectiva, o BRICS, e fará de tudo para beneficiar o seu povo com novos acordos com o BRICS. Mas para a esquerda isso não importa, o que importa é destruir o governo. Eu fiz questão de lembrar dessas invasões para contrarrestar um pouco a narrativa da esquerda. Vocês querem demonizar alguém? Bem, candidatos a demônios é o que não faltam por aí, não é mesmo? Biden, quem o diga. Para terminar, já que o vídeo está longo demais, os Estados Unidos precisam de uma guerra, segundo alguns analistas. Isso porque mais de 1 milhão de eleitores em 43 estados mudaram para o Partido Republicano nos últimos 12 meses. Isso quem mostra é uma pesquisa da Associated Press, feita numa ampla faixa de regiões do país, grandes e pequenas, urbanas e rurais, relata a Associated Press. A pesquisa foi feita de acordo com uma análise criteriosa de região, mas mais voltadas a condados e subúrbios, que se estendem de Denver a Atlanta, Pittsburgh e Cleveland,
Nessas regiões, o Partido Republicano ganhou terreno em condados ao redor de cidades de tamanho médio, como Harrisburg, na Pensilvânia, Raleigh, na Carolina do Norte, Augusta, na Geórgia, e Des Moines, em Iowa. Todos os números são um mau presságio para os democratas em uma votação que determinará o controle do Congresso e dezenas de governos, diz Geoffrey Grinder, do New and Begins. Ele diz que tudo isso está preparando o terreno para a volta de Donald Trump em 2024. Só que, atenção, para que isso não ocorra, os Estados Unidos, segundo esta análise, estão empenhadíssimos em criar uma grande guerra. Bem, eu disse que era a última matéria, mas eu tenho mais uma coisinha aqui para falar interessante. Os amigos já devem ter ouvido falar na barragem das Três Gargantas, na China. Essa barragem é tão gigantesca que 400 milhões de chineses dependem ou estão relacionados diretamente com essa barragem. Bem, Taiwan, que se sente cada dia mais ameaçada pela China, um parlamentar de Taiwan disse essa semana que Taiwan tem uma espécie de bomba atômica para usar caso seja invadido pela China. Mísseis convencionais que podem atingir esta barragem e levar à morte 400 milhões de chineses. Seria o efeito quase que de uma bomba atômica. É claro que a China ficou sim um pouco preocupada com isso, porque afinal esta barragem é um calcanhar de Aquiles dentro da China. Acontece que os mísseis de Taiwan não são lá grande coisa. Taiwan implorou para Barack Hussein Obama a compra de centenas, milhares até de mísseis mais poderosos dos Estados Unidos para se defender caso um dia a China levasse a sério a sua ameaça de invadir a ilha. Barack Hussein Obama, para não ofender a China, mandou Taiwan às favas, que ficasse quieta e estava tudo bem. Donald Trump pensou em fortalecer Taiwan com mísseis modernos americanos, mas como vinha travando uma guerra com a China no âmbito comercial, preferiu não provocá-la ainda mais, para que os taiwaneses não pagassem o pato. E as coisas então ficaram como ficaram. Taiwan não tem grande defesa, mas seus mísseis podem sim atingir essa barragem. E aí, bem, isso, claro, levaria uma agressão extrema da China à ilha. Os Estados Unidos não podem enviar armas para Taiwan como fazem na Ucrânia. Taiwan está isolada, é uma ilhazinha. Como levar as armas até lá, sem passar pelo controle chinês? Esta é a preocupação do governo norte-americano atualmente. Eles se deram conta, de repente, que Taiwan está totalmente sem lei, sem documento. Foi desprezada, foi abandonada e agora corre sim o sério risco de passar para as mãos da China. Só que detalhe, os taiwaneses são chineses também e não se deixarão invadir de boa. É bem possível que tentem sim destruir a barragem das Três Gargantas na China. É outro detalhe preocupante nesse momento. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui acompanhando a cúpula da OTAN em Madrid, repito, na Espanha, não em Portugal. Tem gente que confunde, não é mesmo? Esperando que saia, quem sabe, uma pomba branca, sinalizando para a paz negociada. Eu vou ficar aqui de boa esperando isso, só que não, né? As perspectivas não são boas. Até depois.